Fala pessoal, estou aqui gravando uma atualização para o nosso intensivo da Polícia Penal. Meu nome é Rodrigo Peçanha e agora, no dia 9 de outubro de 2024, entrou em vigor a Lei 14.994 e essa lei tornou o feminicídio um crime autônomo e não mais uma qualificadora do crime de homicídio. Então é uma lei extremamente importante porque ela, além disso, ela não só alterou o Código Penal, mas também alterou a lei de execuções penais, também alterou a lei das contravenções penais, a lei Maria da Penha, a lei dos crimes hediondos e o Código de Processo Penal. Então, lá no nosso intensivo, eu analiso com muita tranquilidade, faço uma análise de todos esses institutos, mas eu resolvi vir aqui hoje para trazer para vocês as principais alterações de uma maneira resumida, mas com o que interessa para você que está fazendo prova para as carreiras policiais. Então acompanha aí, olha, até antes dessa lei, o feminicídio estava presente como uma forma qualificada de homicídio, estava lá no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6º, e trazia uma pena de reclusão de 12 a 30 anos. Então, era 12 a 30 anos a pena para o feminicídio. Esse dispositivo ele foi expressamente revogado por essa lei recente, a 14.994 de 2024. Então, essa foi a primeira grande alteração trazida por essa lei, que o feminicídio agora deixou de ser uma qualificadora do homicídio para se transformar num delito autônomo, que veio previsto lá no artigo 121A do Código Penal. A pena agora é de 20 a 40 anos de reclusão. Então o cara já senta no banco dos réus pegando no mínimo 20 anos de reclusão. Essa é a maior escala penal da legislação brasileira. Se a gente levar em consideração, por exemplo, que a pena para extorsão mediante sequestro com resultado morte varia de 24 a 30 anos. Então, lá na extorsão mediante sequestro com resultado de morte, a pena mínima é mais alta, mas a máxima é menor do que essa prevista para o feminicídio pela Lei 14.994 de 2024. Essa lei também revogou expressamente o parágrafo 2º, inciso 6º do artigo 121 e o parágrafo 2º-A do artigo 121 com seus 2 incisos, além do parágrafo 7º com seus 4 incisos. Então, o tratamento penal dado ao feminicídio passou a ser integralmente regulado pelo artigo 121A do Código Penal. E é nele que nós vamos navegar para a gente entender as principais mudanças trazidas por essa nova legislação, porque é isso que vai cair lá no seu concurso, beleza? Então vamos analisar aí, olha, o artigo 121 agora fala em matar mulher por razões da condição do sexo feminino, reclusão de 20 a 40 anos. Então o verbo nuclear aqui continua sendo o verbo matar, mesmo lá do homicídio. Porém, o sujeito passivo agora é um sujeito passivo específico. Ela é a mulher, desde que esse crime ocorra por razões da condição do sexo feminino. E aí, o que seriam essas condições do sexo feminino, né? Essas condições do sexo feminino continuam as mesmas de quando o feminicídio era previsto como uma qualificadora do homicídio, só que agora essas condições vêm previstas no parágrafo 1º do artigo 120A. Então, considera-se que há razões da condição do sexo feminino quando o crime cometido envolve, primeiro, violência doméstica e familiar, e segundo, o menosprezo ou a discriminação à condição de mulher. A violência doméstica e familiar ocorre sempre nos termos da Lei Maria da Penha. A gente não vai aprofundar aqui, porque o objetivo desse vídeo é ser um resumo para você ir lá e acertar a sua questão na prova. Então, para você se atualizar rápido, lá no curso intensivo para carreiras policiais, eu aprofundo esse ponto. Mas só para não passar em branco, né, a gente vai ter, segundo a Lei Maria da Penha, a existência de violência doméstica e familiar quando estiverem presentes as hipóteses do artigo 5º da Lei 11.340 de 2006, com uma daquelas formas de violência previstas na Lei Maria da Penha. Então, vai ser o âmbito da unidade doméstica,
o âmbito da família, uma relação íntima de afeto, seja violência física, seja psicológica, seja sexual, seja patrimonial ou moral. Então, assim a gente entende que haverá feminicídio quando for violência doméstica ou ainda, e aí é o inciso segundo, né, do parágrafo primeiro lá do 121A, quando houver menosprezo ou discriminação à condição de mulher, ou seja, quando esse agente for um indivíduo misógino, quando houver misoginia. Essa palavra, misoginia, vem da junção de duas palavras gregas, miseo, que significa ódio, e gine, que significa mulher. Então, misoginia é esse ódio, esse desprezo pela mulher, pelo feminino em geral. É um exemplo daquele sujeito babaca, asqueroso, que não aceita, por exemplo, que uma mulher que trabalha com ele no mesmo setor foi promovida e ela não, e ele não. E aí ele vai lá, por considerar que se tratava de uma mulher, e essa é a motivação desse sujeito, ele mata essa mulher. Então, por razões aí dele desprezar a situação de mulher dela. Nesses casos, a gente vai ter essas chamadas condições ou razões da condição do sexo feminino. Tudo bem? Vamos avançar aí mais um pouco para a gente ver as causas de aumento de pena, que estão lá no parágrafo 2º do artigo 121A. Esse aumento de pena vai variar de 1/3 até a metade se o crime for praticado durante a gestação, nos 3 meses posteriores ao parto, ou ainda se a vítima for mãe ou responsável por criança, adolescente ou pessoa com deficiência de qualquer idade. Então, se ela for mãe ou responsável de pessoa com deficiência de qualquer idade que seja essa pessoa, também haverá a incidência dessa causa de aumento. O inciso segundo traz para a gente também a vítima sendo pessoa menor de 14 anos, maior de 60, no caso um idoso, com deficiência, uma idosa, melhor falando, com deficiência ou portadora de doenças degenerativas ou doenças que acarretem uma condição limitante ou ainda vulnerabilidade física ou mental. No inciso terceiro, na presença física ou virtual de descendente ou ascendente da vítima, de filho, descendente neto, ou ascendente, pai, aliás, mãe, pai, avô, avó. Então, se for na presença física ou virtual que aconteça esse crime, haverá também essa causa de aumento, ressaltando que esse termo virtual aí, que a gente trouxe para vocês aí no slide, que está aqui, nessa parte, tem que ser ao vivo, beleza? Tem que ser em transmissão ao vivo. O indivíduo faz uma chamada de vídeo para uma filha, por exemplo, para um filho, mata a mãe dele ali, transmitindo ao vivo. Aí haverá esse aumento de pena. Se for uma gravação, ele enviou o vídeo da mãe que acabou de ser assassinada para esse filho, para essa filha, para esse neto, para essa neta, não haverá incidência da causa de aumento porque o crime já foi consumado. Então, nós não temos como fazer incidir essa causa de aumento, beleza? Essas que eu falei para você até agora, para vocês até agora, elas estavam lá no parágrafo 7º do artigo 121 do Código Penal, beleza? Com exceção dessa que traz a criança menor de 14 anos. Por quê? Esse homicídio, feminicídio praticado contra a criança menor de 14 anos tinha sido transferido lá para o parágrafo 2º-B do Código Penal pela Lei Henri Borel em 2022. Isso eu vou aprofundar lá no curso intensivo, já estou jogando o módulo lá, inclusive subindo essa aula. Nesse vídeo, que é mais resumido, apenas fiquem sabendo que se for mulher, por razões da condição do sexo feminino, e for menor que 14 anos, vamos ter essa causa de aumento aí de pena do inciso segundo. A próxima causa de aumento, no próximo slide, está lá na Lei Maria da Penha, que acontece quando ocorre descumprimento das medidas protetivas de urgência existentes. Nos incisos 1º, 2º e 3º do artigo 22 da Lei Maria da Penha, mas notem que existem diversas medidas protetivas de urgência lá na
quase que eu soltei um palavrão aqui, lá na Lei Maria da Penha. As que vão majorar o feminicídio são apenas aquelas dos incisos 1º, 2º e 3º do artigo 22, tudo bem? Que são essas aí que estão na tela para vocês, que eu vou ler aqui rapidamente. Acompanhe a leitura. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos dessa lei, o juiz poderá aplicar de imediato ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas. E aí são essas medidas protetivas que, caso sejam desrespeitadas numa situação de homicídio de uma mulher, e, portanto, num contexto de violência doméstica e familiar, nós teremos a incidência dessa majorante, que é a suspensão da posse ou restrição do porte de armas com comunicação ao órgão competente, nos termos do Estatuto do Desarmamento, o afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida, a proibição de determinadas condutas, entre as quais a aproximação da ofendida com seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor, contato com a ofendida ou seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação ou frequentação de determinados lugares, a fim de preservar a integridade física e psicológica dessa ofendida. Então fiquem atentos, porque esse aqui é o típico caso em que aquele seu examinador de coração peludo, na hora da prova, vai colocar uma medida protetiva diferente dessas e vai te perguntar se é uma causa de aumento de pena do feminicídio. E aí você que assistiu esse vídeo até o final vai acertar a questão e vai rir da cara desse examinador. Então vamos continuando aqui, ainda temos lá o inciso 5º, que é uma causa ainda de aumento de pena, que vai aumentar a pena do feminicídio se ocorrerem as circunstâncias previstas nos incisos 3º, 4º e 8º do parágrafo 2º do artigo 121. Portanto, ele pega situações que são 3 qualificadoras do crime de homicídio e joga como majorantes do feminicídio. E são elas: se esse feminicídio for praticado com veneno de fogo, com o emprego de veneno, fogo explosivo, asfixia, tortura, ou outro meio insidioso ou qualquer, ou de que possa resultar perigo comum. Traição, emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, e ainda com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Mas olhem aqui uma coisa importante, hein? Tem que ser arma de fogo de uso restrito ou proibido. Isso eu também analiso com profundidade lá no nosso módulo de Direito Penal, dentro do curso intensivo para as carreiras policiais. Mas risquem aí, tá? Uso restrito ou proibido. Gravem isso, porque isso vai cair na sua prova. Agora, para finalizar o artigo 121A, nós temos a questão da coautoria. E aí, lá no parágrafo 3º do 121A, vai dizer que comunicam-se ao coautor ou ao partícipe as circunstâncias pessoais elementares do crime previstas no parágrafo 1º deste artigo. Olha, o Código Penal, lá no artigo 30, prevê que não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, exceto se forem elementares do crime. Então, o que o parágrafo 3º do artigo 121A está fazendo é para eliminar qualquer tipo de dúvida, nos dizendo que a violência doméstica e familiar ou o menosprezo ou discriminação à condição de mulher são elementares do feminicídio e, portanto, vão se comunicar ao coautor ou ao partícipe. Imagine um marido, companheiro, que quer matar a esposa ou companheira, mas chama alguém para executar esse crime com ele. Por exemplo, um amigo do casal. Notem que aqui, em relação ao marido, nós temos o vínculo que caracteriza a violência doméstica e familiar. E, portanto, está na cara ali o feminicídio. Mas, em relação a esse terceiro, não existe esse vínculo de violência doméstica e familiar, mas, como é uma elementar do feminicídio, vai se comunicar também a pessoa desse terceiro. Beleza, pessoal? Agora aqui, ó, para fechar,
Em relação aos processos em andamento, nós não temos aqui uma abolício criminis. O que nós temos é uma continuidade típico-normativa. Portanto, o cara que está respondendo por feminicídio continua respondendo por feminicídio, porém, como se trata de uma lei mais severa, uma lex gravior, ela não retroage. Ela não vai retroagir, ela vai atingir apenas aqueles crimes cometidos a partir da sua entrada em vigor, que foi no dia 9 de outubro de 2024. Tudo bem? Então, olha aí, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou, curte aí, ativa as notificações, e se você quer ser aprovado já no próximo concurso para a Polícia Penal, entra aí no link que está na descrição do vídeo e faz sua inscrição no nosso curso preparatório, porque o vídeo completo está lá, incluindo um material de apoio sensacional, que vai te ajudar pra caramba na hora dos seus estudos, beleza? Um abração, valeu!